encerrada a manifestação do Ministério Público, vamos agora passar à explanação da defesa. Palavra com a Defensoria Pública, doutor Dácio, a partir de agora, 15 e 18, doutor, 1h30. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio segundo Tribunal Popular do Júri, doutor. Comecei a falar junto com a chuva que começou a desabar sobre a Chapada do Corisco. E com ela outras coisas também. Enfim, boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Tiago Carvalho Martins, é uma satisfação renovada, doutor. Não do plenário, mas das audiências, é o nosso primeiro plenário, e eu queria dizer ao senhor, de maneira muito penhorada e muito sincera, tudo que o doutor Biraci disse, né? Quando eu vi seu sotaque a primeira vez, eu já sabia que você era pernambucano, que eu sou um nordestino apaixonado por sotaques de um modo geral, mas até o do Nordeste especificamente eu consigo mapear. Então eu já sabia que você era pernambucano, né? E é uma honra muito grande, eu sou um profundo admirador do seu estado de origem, da nação nordestina como um todo, mas eu tenho uma admiração muito particular por Pernambuco por uma série de coisas. E eu acho que por uma influência também geocultural, digamos assim, ou geoespacial, porque eu nasci ali em Uma, perto do Cariri, perto do Araripe, então eu sou ali daquela... Ali é uma zona de transição de um monte de coisas, né? Caatinga, Cerrado, Sertão Nordestino, Araripe, Gonzaguiano, o Cariri cearense, então é uma região muito bonita, e eu sempre estou passando por ali, indo para Recife, onde tenho grandes amigos, né? Então é um prazer imenso recebê-lo aqui no estado do Piauí. Já vi que Vossa Excelência é um magistrado muito equilibrado, né? Muito cioso dos seus deveres, né? E na sua fala, no final da instrução, eu devo dizer que concordo completamente com ela, né? Essas coisas são da atenção normal do júri, e eu também. Eu sei que é muito difícil num júri você manter um estado de legalidade 100% ali, cumprir o 212 ali, né, ipsis literis, não é por má fé, porque às vezes as coisas realmente precisam fluir, e às vezes nem é estratégico da defesa ficar fazendo esse tipo de intervenção, porque pode causar uma impressão, né? Às vezes as coisas precisam vir à tona, né? Eu apenas intervim naquele momento porque eu achei que eu tracei um limite, e me parece que a pessoa que falava então ultrapassou esse limite, mas... De modo algum, eu acho que tudo ficou dentro da normalidade, compreendo perfeitamente a sua postura, que ficou muito clara no final. Portanto, é um prazer, Excelência, sustentar a defesa nessa tribuna sob a presidência de Vossa Excelência. Do mesmo modo, doutor Biraci de Souza Rocha, eu agradeço também, de maneira muito sincera, a generosidade de Vossa Excelência ao se dirigir a mim. Eu também... entrego-lhe todo o meu respeito, o respeito que a Defensoria Pública do Estado tem por Vossa Excelência, eu pessoalmente. Vossa Excelência é um extraordinário tribuno do júri, hoje isso ficou muito claro. Vossa Excelência, sem limão, fez uma limonada, né? Vossa Excelência é um gigante da tribuna do júri, fala com muita habilidade, tem uma capacidade de sensibilizar as pessoas muito grande, é ético, se mantém dentro dos limites exigidos pela Constituição da República e pela legislação a que Vossa Excelência está submetido. Portanto, os nossos plenários são sempre muito respeitosos com as tensões normais do júri, porque senão não seria júri. Nós não temos como nos livrar de todas elas, mas nos esforçamos muito para isso. Tanto é que nunca houve nenhum tipo de episódio de hostilidade em júris realizados por nós dois. Então eu tenho também muita admiração por Vossa Excelência. Vossa Excelência é um grande membro do Ministério Público, extremamente habilidoso. Quando eu venho, eu não canso de repetir isso porque é absolutamente verdadeiro. Toda vez que eu venho para a tribuna do júri, que eu sei que é Vossa Excelência que estará aí, né, do outro lado da defesa do Estado Democrático de Direito, porque nós o defendemos, Vossa Excelência aí, e eu aqui, a meu modo, mas eu saio de casa muito mais preocupado, né? Feliz, porque irei trabalhar com alguém muito cortês, muito urbano, muito elegante, mas triste e preocupado porque vou trabalhar com alguém extremamente perspicaz, habilidoso, inteligente, sagaz e cirúrgico. Então, às vezes eu prefiro a truculência inábil, né? Que facilita um pouco o meu trabalho. É só conter o estresse, segurar um pouco lá, e aí, com Vossa Excelência, isso não acontece. Então, isso é motivo de grande admiração, de preocupação, mas também de grande admiração e de respeito.
E é isso que nós temos cultivado esse tempo todo em que militamos nesse tribunal. Quando Vossa Excelência falou que está há 15 anos aqui, eu percebi que eu também já não sou mais menino, porque eu estou com 11, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui, Vossa Excelência estava com 4 anos aqui nessa tribuna já, né? Então, doutor, receba o meu abraço, a minha elegância, e irei discordar hoje de maneira contundente e categórica de tudo que o senhor disse. Não de tudo, mas de boa parte. Mas o farei com extremo respeito, como Vossa Excelência também fez relativamente à defesa. É um grande prazer, uma grande honra, doutor. Ilustríssimos senhores servidores, senhoras servidoras que oficiam nesse tribunal, eu queria cumprimentá-los e cumprimentá-las a toda hoje, de maneira muito especialmente nesse maio, né, mês das mães, né? A você, viu, Cláudia, que há muito tempo eu não vi, eu estive afastado, estou aí aos poucos, voltando a abraçar todo mundo, né? A você, as oficiais de justiça que estão no plenário hoje, um abraço também muitíssimo especial à Tenente Joselena, à Dona Amanda, à Senhora Verônica, que trabalham aí, a Tenente é a militar que guarnece aqui o recinto, a Dona Amanda junto com a Verônica, com seu austero, são os terceirizados que servem o nosso café, que limpam o nosso ambiente de trabalho, são os trabalhadores e trabalhadoras muitas vezes invisibilizados, mas não serão, se depender de mim, Dona Amanda. Feliz por sua sogra estar de volta em casa, não é? Aguardando a cirurgia, vai dar tudo certo. Então um abraço a todos de maneira muito, muito fraterna, muito respeitosa. Também com um carinho muito especial, eu abraço os estudantes e as estudantes que estão aqui no plenário hoje. Nunca mais nós tínhamos tido o prazer de tê-los e tê-las aqui, não é, doutor Biraci? Hoje temos essa grata satisfação, fiquem muito à vontade. Hoje é uma causa interessante para vocês que são estudantes. É uma causa chata para a gente que oficia na tribuna, que compreende a natureza do júri, porque a gente gosta de falar de coisas humanas, não é? De dramas humanos, de limitações e de miséria humana. Mas hoje tem muita coisa técnica aqui a ser discutida e, portanto, eu acho que para Vossas Excelências é uma perspectiva. Para vocês, desculpe, que serão excelências amanhã, para vocês é até mais interessante a perspectiva. Cidadãos, cidadãs, advogados, advogadas que tenham estado no plenário, também o meu fraterno abraço e meu respeito. Ao senhor Bruno Oliveira de Almeida, Bruno, que você tenha a melhor sorte aqui hoje. Eu não sei qual será, não sabemos. Quando eu entrei nesse plenário hoje, sua irmã me perguntou, sua irmã lá, a Núbia, estava junto com a sua mãe ali cedinho, a gente ficou conversando. E ela me perguntou, a Núbia, doutor, e qual a chance das coisas darem certo hoje? Infelizmente, eu tive que dar a resposta para ela que eu sempre dou para as pessoas nesse caso. Eu queria ter uma outra resposta, mas não existe. Eu disse para ela de maneira cuidadosa, mas tive que dizer, isso aqui não é uma sentença matemática. Isso é uma obra humana. Não há como eu dizer o que vai acontecer aqui hoje. A única coisa que eu posso entregar para o senhor, e isso eu venho entregando desde o início desse processo, assim como para a sua família, é o meu compromisso com os meus deveres. É o meu compromisso de defendê-lo com todas as minhas forças. De quando tudo está contra o senhor, todos e quase todos estão contra o senhor. No momento em que o senhor se torna um pária, o responsável por todas as desgraças da face da terra, a encarnação do mal, quando quase todos e quase todas querem te relar, eu estou lá contigo. Porque tu ainda és um ser humano, nascido de mulher, filho da mesma miséria que eu, que todos e que todas aqui nesse plenário. Então também recebo o meu abraço, o meu compromisso de defendê-lo de maneira plena, mas eu não posso garantir a você nada, como não pude garantir nada à Núbia. Saibamos nos conformar com o resultado daquele tribunal soberano que irá julgar a sua sorte ao final do desenvolvimento dos trabalhos. E me permitam, excelentíssimos e excelentíssimas senhoras e senhores jurados, um cumprimento específico a cada um dos senhores e das senhoras. Eu estava perguntando, excelentíssimo senhor presidente, doutor Biraci trouxe um dia aí pessoalmente, quando é que vão mudar os microfones para aquele microfonezinho da Sandy, né? Porque esse aqui atrapalha a gente tem que ficar manuseando papel e tudo. Eu achei que fosse do tribunal, mas o Cleiton me disse que não, o tribunal não os adquiriu ainda, que Vossa Excelência trouxe pessoalmente, né, para usar aqui um dia. E eu, enfim, aparecendo, talvez eu arrisque a usá-los, que eu já estou de saco, né, já estou chateado com essa história do microfone que fica me atrapalhando aqui. Excelentíssima senhora Ana Maria Ribeiro dos Santos. Uma honra muito grande cumprimentá-la, excelência. Excelentíssima senhora Daniele Alves da Silva. Uma honra cumprimentá-la. Excelentíssima senhora Daniele também, só que com I, Reis Mendes.
É um prazer, excelência, cumprimentá-la. Excelentíssimo senhor Breno Curti? Excelentíssimo senhor Breno Curti Barbosa. A maioria de vocês já esteve aqui no plenário essa sessão, acho que todos e todas, né? Excelentíssimo senhor Hamilton José Barbosa Nascimento. É uma honra cumprimentá-lo, excelência. Excelentíssima senhora Jeânia de Souza Paes Lima. Uma honra cumprimentá-la. Excelentíssima senhora Giovana Mira de Espíndola. Eu acho que eu já estive em algum outro julgamento com Vossa Excelência no plenário, se muito não me engano. Eu fico arriscando essas coisas, né? E a memória me trai, aí eu passo vergonha, mas enfim. Excelências, aquilo que eu dizia para Bruno ali no início da minha fala, e eu já antecipo que eu não vou falar 1h30, não. Eu estou chegando cada dia mais à conclusão que defesa plena, efetiva, não passa por esgotar a paciência dos senhores e estafá-los, né, e cansá-los fisicamente aqui por 1h30 e às vezes mais 1 hora de réplica e de tréplica. Não, passa por concisão, objetividade, porque Vossas Excelências são juízes e juízas maduros, vividos e vividas. Não é preciso que pessoas, aí falo por mim, não pelo doutor Biraci, que é muito mais experiente, muito mais vivido, falo por mim, que pessoas com menos experiência de vida do que vocês fiquem aqui, né, por 1h30, bradando, falando de novo, repetindo, porque isso é insuportável, né? Qualquer pessoa de bom senso vai chegar a essa conclusão. Então, é um processo profundamente doloroso, mal conduzido pela investigação, mas do ponto de vista da prova, é muito pequeno, é raquítico, quase não tem nada. Tanto que o doutor Biraci citou um ou outro depoimento, há outros no processo, como ele mesmo já falou, e nós temos fundamentalmente o laudo de exame cadavérico, para nos oferecer alguma base para o julgamento. Então, não há necessidade de eu ficar aqui por 1h30. Eu queria chamar a atenção de Vossas Excelências, antes de entrar no ponto fundamental desse julgamento, Excelências, e qual é o ponto fundamental? Hoje eu estou numa dificuldade aqui, porque o doutor Biraci estava num dia iluminado, né? E com um processo ruim, um processo mal conduzido do ponto de vista da investigação, com um processo cheio de falhas, de buracos, com um processo que é um monumento à dúvida e à incerteza. Ele conseguiu fazer uma sustentação muito firme, né? Muito dura para o acusado, mas dentro dos limites que lhe são permitidos pela lei. E aí a primeira coisa que eu tenho que falar diante de um cenário desse, antes de entrar na análise da prova do processo, tocar em algumas questões centrais, é lembrar a Vossas Excelências, senhores e senhoras juízes e juízas, da exortação que é feita a Vossas Excelências no momento que Vossas Excelências sentam nessas cadeiras de juízes e juízas. Lembram lá do início da exortação que convidou Vossas Excelências a julgarem esta causa de acordo com vossas consciências e os ditames da justiça. Ditames da justiça em diálogo com as consciências de Vossas Excelências só pode significar uma coisa: equilíbrio, isenção, imparcialidade. Disposição de olhar a tudo e a todos no processo. Disposição de se comover com a situação da vítima, óbvio, mas disposição também de se comover com a situação do acusado. Disposição de analisar o processo, assumindo a consequência de se deparar com qualquer conclusão possível, inclusive a de que não há prova suficiente de que o acusado matou dolosamente, voluntariamente, querendo o seu irmão. Então, julgar é isso, Excelências. Ser juiz, ser juíza, é isso. Vossas Excelências têm todo o direito de se comover com a fala da acusação. Todo o direito. Vossas Excelências têm o direito à indignação, têm o direito à dúvida, têm o direito à crítica dura, ácida. Mas esse exercício precisa ser feito de maneira equânime, equilibrada. Esse exercício precisa ser feito de um lado
e precisa ser feito do outro. As partes podem se apaixonar. As partes, com base na análise honesta, sem distorções da prova, podem apresentar para vossas excelências uma perspectiva que lhe seja favorável. É óbvio, é o nosso dever. Mas vossas excelências precisam estar numa condição de equilíbrio e dispostas a ouvir a defesa do mesmo modo que ouviram a acusação. E sei que farão, porque fazem todo dia. Eu estou há 10 anos nesse tribunal e vossas excelências dão aula todo dia à magistratura de toga. Aula de sensibilidade, de cidadania, de equilíbrio. Então, quanto a isso, eu estou absolutamente tranquilo. Vossas excelências sabem se portar, ouvir as partes e se manterem na sua posição de equidistância para fazerem um julgamento justo, um julgamento equilibrado, um julgamento sem paixões, um julgamento sem preconceitos, um julgamento sem condenações prévias, porque o grande drama da defesa no júri, excelências, é que o acusado entra no plenário como um pária. O acusado entra no plenário, seja o processo recheado de provas, bem conduzido, um trabalho digno de todos os elogios, em que não há como fugir a um veredito condenatório em circunstâncias normais, seja no caso do processo que não tem absolutamente prova nenhuma, que o trabalho da polícia foi um lixo, que é um amontoado de violências, de abuso de direito. Em qualquer desses cenários, pela perspectiva de quem está lá fora e que não conhece o processo, não conhece o que acontece aqui, quem aponta o dedo, e nós temos o fetiche do julgamento. É impressionante como o ser humano tem esse veso de querer espiar suas culpas às custas dos outros. Meu falecido avô dizia, do auge da sua sabedoria sertaneja, que é muito comum que as pessoas queiram ser bonitas com a cara dos outros. Essa coisa da gente tem que ter um certo efeito manada, assim, um efeito matilha. Eu não estou falando das outras pessoas, não, estou falando de mim. De na hora que a gente sabe de uma coisa, a gente já tem aquela tendência de querer, sabe, julgar implacavelmente. Então, os acusados entram aqui, excelências, condenados. O trabalho da defesa aqui é trazer as coisas de novo para um cenário de equilíbrio. E pelo menos no tribunal do júri, a gente consegue isso com alguma frequência. Sua Excelência, o doutor promotor de justiça, diz o seguinte: olha, a sociedade cobra uma condenação de vocês porque ela é justa. O Ministério Público é a voz da sociedade. A Defensoria Pública também é, excelências. A Defensoria Pública é a voz dos invisíveis. A Defensoria Pública é a voz de Bruno, negligenciado pela mãe biológica, criado por outra mãe. Dado para outra mãe como se dá uma mercadoria. Coisa que, aliás, aconteceu com suas irmãs também. A Celina e Jaqueline, que foram ouvidas também nesse processo no inquérito na primeira fase. Essas mesmas que atacam de maneira impiedosa a própria mãe biológica, que acusam o Bruno, inclusive, de ter relações sexuais com a mãe biológica, a mãe delas também. Estão a falar de quem? Essas pessoas estão a falar de quem, esses seres humanos abandonados do auge do seu sofrimento agudo? Da própria mãe, que as abandonou. Então a Defensoria Pública é a voz de Bruno. É a voz desse sujeito que falou aqui para vossas excelências e que, apesar de tudo, ainda conseguiu pelo menos ter acesso à instrução básica. E que conseguiu articular um discurso minimamente compreensível e razoável. E que por ter feito isso, por ter sentado nessa cadeira miserável, onde sentam os degredados da terra, defendidos pela Defensoria Pública, ter olhado para Sua Excelência, o doutor promotor de justiça, para o juiz-presidente, para o defensor, e respondido, apavorado, trêmulo, mas com alguma dignidade, com alguma clareza, as perguntas que lhe eram feitas, ou lhe eram feitas, melhor dizendo, passa a imagem de arrogância. Vejam como é articulado,
Disse, se defendeu desesperadamente. Mas de fato eu devo concordar com a acusação que causa espécie. Porque os assistidos da Defensoria Pública normalmente não conseguem nem falar. São subnutridos, desnutridos, doentes, miseráveis que não tiveram acesso à escolaridade mínima e não conseguem nem defender a si próprios. Quando a gente está conversando com essas pessoas para que eles sentem aqui e digam, gente, meu irmão, pelo amor de Deus, tu tens direito a se defender. Tu não tens necessidade de ir para aquela cadeira como um boi para o matadouro. Ainda que tenhas feito algo que é crime. E é muito comum que a gente olhe o processo e não enxergue prova nenhuma. Mas o sujeito não consegue nem articular um discurso mínimo de defesa de si mesmo. Então somos nós, a Defensoria Pública do Estado, a única porta que sobra para esses miseráveis baterem, que são a sua voz. E nesse sentido somos também voz da sociedade, porque Bruno é membro dessa sociedade. É membro dessa sociedade que em grande medida o deixou em estado de abandono. Eu perguntei sobre um eventual estado de prostituição da mãe biológica de Bruno, em algum momento da instrução, vossas excelências vão lembrar disso. Não é por curiosidade mórbida. O que, aliás, eu e o doutor Biraci não temos. Né? Há quem tenha no sistema de justiça, que na hora que se depara com um processo que versa sobre questões relacionadas à sexualidade das pessoas, parece que perdem completamente o equilíbrio. Aguça completamente a curiosidade mórbida e fica fazendo perguntas que não tem nada a ver com o processo. Infelizmente não é o caso. Nós tínhamos que perguntar isso porque todos os traumas vivenciados por Bruno, por sua irmã Celina, por Jaqueline, têm a ver com esse estilo de vida, ou essa conduta de vida, ou esse modo de vida da mãe biológica dele. Daí porque eu perguntei sobre um possível estado, ou um possível exercício da profissão de prostituta, nessas idas para o Pará, nessas vindas. O que eu estou querendo mostrar para vossas excelências é que Bruno nasceu no meio desse contexto de desequilíbrio, de desassistência, desestrutura familiar. E mesmo apesar disso, para além desse fato aqui, Bruno não conta um único ato de violência na sua vida. As certidões de antecedentes estão aí, já foram juntadas não sei quantas vezes. Esse fato é algo completamente isolado na vida de Bruno. E isso chama muito a atenção, excelências. É preciso que a gente tenha muita atenção para esse fato, porque nesse processo se falou de tudo. Se falou de tudo. A acusação nesse processo, e aí não falo da sustentação em plenário hoje, mas o modo como a investigação foi feita, e depois a denúncia e alegações finais, etc., partem sempre de pressupostos cuja prova está muito longe de ser robusta, de ser suficiente. Por exemplo, essa história do sequestro, porque o Bruno e a mãe biológica dele foram acusados de sequestro hoje aqui no plenário. Essa criança veio do Pará, e que eles estavam pedindo 10 mil reais para devolver a criança. Essa história nunca tinha aparecido nesse processo, excelências. Nunca, pelo menos não, a história da cobrança desse valor nunca apareceu hoje aqui. E quando eu chamo a atenção para os cuidados que a gente precisa ter com uma testemunha, como a dona Maria, que não veio aqui, excelências, vejam, não estou dizendo que ela veio aqui voluntariamente prejudicar Bruno ou mentir. Não, não é isso. A dona Maria é vítima de uma limitação normal do ser humano. Ela viu uma criança ser morta. E, portanto, ela tem todas as prevenções do mundo contra Bruno, que é o responsável pela morte dessa criança. Então, a indignação dela vai conduzi-la a fazer um julgamento absolutamente implacável de Bruno. A dizer o que ele é e o que ele também não é. Isso é muito lógico. Do ponto de vista dela, humano, falível, a gente tem que compreender. Agora, o que não dá é para vossas excelências, na condição de juízes, entenderem que tudo que essa mulher disse aqui, do auge de uma ira, que se levantou e disse, ele tem que ser julgado e condenado. Essa mulher não veio aqui na condição de testemunha. Ela veio aqui na condição de acusadora. Tá, a acusação poderá dizer, e eu até devo concordar, que Núbia e a mãe de Bruno, adotiva, vieram aqui na condição de defensoras. Tudo bem.
Então que vossas excelências pesem a lógica desses depoimentos e julguem com base nisso. Mas a dona Maria Batista também veio aqui na condição não de testemunha, mas de acusadora. No final do depoimento dela deixou muito claro, a ponto de eu não me conter e ter que intervir. Porque aquilo não é postura de testemunha. Aí a dona Maria fala desses 10 mil reais, que ninguém nunca falou. A dona Maria diz, está aqui o depoimento dela na fase de inquérito, Maria Batista de Araújo, até destaquei aqui, diz aqui em certa passagem o seguinte, que Bruno voltou, depois da criança morta, que Bruno voltou sozinho e perguntou à dona Terezinha onde tinha um hospital. E ela respondeu que tinha um hospital no Monte Castelo. Eu fiz essa pergunta categoricamente à dona Maria Batista só para testar o grau de animosidade dela, né, com o Bruno. A incapacidade dela de revelar os fatos de maneira verdadeira e equilibrada. Ele não perguntou por negócio de hospital, não. Ele estava procurando a moto de Maxwell, que era neto dela. Ele perguntou por hospital, sim, excelência. Está aqui no depoimento dela. Foi a primeira coisa que Bruno perguntou. Foi onde era que tinha um hospital mais próximo, no desespero para socorrer a criança, para socorrer o Moisés. Ela esconde esse fato. Ela nega esse fato declarado por ela mesma, na primeira vez que foi ouvida, porque esse é um fato que aponta no sentido de que Bruno tentou sim socorrer a criança depois do absurdo que fez. Depois de agredir a criança de maneira violenta, isso está fora de dúvida. A defesa não veio aqui para falar absurdo e negar o óbvio. Depois de agredir a criança de maneira violenta, mas sem a intenção de matá-la, causando-lhe uma lesão grave no fígado que acabou levando à morte. Quando ele percebe o que fez, ele bota a criança no ombro e sai desesperado perguntando onde é que tem hospital. As pessoas percebem o que estava acontecendo. A dona Maria verifica na criança, como ela disse, a dona Maria Batista, vê que a criança está morta, sem pulso ou algo assim. Pegou na mão dela, da criança, ela fala, né? Liga para o SAMU chega, atesta a morte da criança e Bruno está de desespero, agressivo com as pessoas, inclusive com os paramédicos, óbvio. O sujeito estava desesperado. O sujeito tinha dado causa, ainda que sem intenção, e a intencionalidade aqui é fundamental, excelências. É fundamental para o julgamento dessa causa. A defesa, do ponto de vista da tese técnica sustentada aqui, não vai negar que Bruno cometeu um crime. Bruno cometeu um crime, não há dúvidas disso. A grande questão é, esse crime, que crime é esse, melhor dizendo? O que Bruno fez? Bruno foi lá e disse, eu vou matar Moisés. Eu vou espancá-lo ou agredi-lo até matá-lo. Essa é a perspectiva ministerial. A defesa diz o seguinte, não. Bruno deu causa à morte do seu irmão Moisés. Porque causou nele uma lesão a partir de uma imprudência que caracteriza uma culpa gravíssima, uma ação descontrolada que deu a morte, causou a morte do seu irmão. Mas isso não é homicídio doloso, gente. Não é. A morte dessa criança aconteceu a título de culpa. Bruno não queria a morte dessa criança, apesar de ter dado causa a ela. Bruno fica repetindo aqui o que visivelmente incomodou a acusação, porque é um dos pontos centrais disso. Fica repetindo o tempo todo que não tinha intenção de matar o irmão Moisés. Óbvio, excelências. Ele vai repetir 1 milhão de vezes. Porque essa é a culpa miserável que ele vai carregar pelo resto da vida. Ele matou o irmão. Ele deu causa à morte do irmão. Ele precisa pelo menos expiar a culpa. No sentido de que não matou dolosamente, voluntariamente, querendo, propositadamente matar seu irmão. Claro que ele vai repetir 1 milhão de vezes. É o que ele repete para a psiquiatra dele. É o que ele precisa repetir até o último dia da vida dele. Para que ele não se mate. Então, esse é o ponto central dessa causa, excelências. Vossas excelências vão julgar não só isso, mas fundamentalmente isso. O que é um crime doloso? O que é um homicídio doloso? A acusação é essa, um homicídio doloso.
Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, motivo fútil. Inciso 4º, meio que impossibilitou a defesa da vítima. O que é um homicídio doloso? É quando o sujeito tinha a intenção clara e dirigida a causar a morte da vítima. Artigo 121, combinado com o artigo 18, inciso 1 do Código Penal. O que é um crime culposo? Dar a causa à morte de alguém, ou dar causa à morte de alguém, ou causar qualquer outro tipo de dano. Estamos falando do homicídio, portanto eu estou adstrito aqui ao exemplo do homicídio, né? Da extinção da vida humana. Homicídio doloso. Dar causa à morte de alguém, agindo sem a intenção de fazê-lo, mas agindo de modo negligente, agindo de maneira desatenta, né? Irresponsável, num estado de negligência, de desatenção, né? Fazendo pouco caso, vamos usar uma expressão que todo mundo entende. Por imperícia, acontece muito no universo das profissões, né? Da medicina, da engenharia e tal. O sujeito faz uma cirurgia em alguém, não tem a habilidade técnica para aquilo, não é daquela área do conhecimento, comete um erro grosseiro, crasso, da causa, mata alguém, por exemplo, ou causa a imobilidade de um membro. Isso é um típico caso de imperícia. O sujeito não queria que isso acontecesse, mas ele não tinha habilidade para fazer aquilo, se meteu a fazer, resultou nisso. E imprudência, que é aquela de que nós estamos falando aqui. Uma imprudência resultante numa culpa gravíssima. Que imprudência foi essa? O excesso de força. A incapacidade de controlar a raiva, o estresse naquele momento. E aí aplicar os golpes na criança, que, sendo criança, teve o seu fígado lesionado de modo que gerou uma hemorragia e o quadro foi irreversível. E isso muda completamente a situação, excelências. Eu acho completamente razoável e admissível que Bruno seja condenado porque agiu de maneira imprudente e causou a morte do seu irmão. E no final eu vou pedir a absolvição de Bruno, de maneira muito tranquila, porque é meu dever aqui. Não vou aqui tergiversar. Mas vossas excelências puderão não concordar comigo. E aí terão que decidir entre a perspectiva acusatória de que Bruno queria decididamente, sem qualquer titubeio, era a sua vontade, Bruno naquele momento resolveu matar o irmão. É isso que a acusação está dizendo. E a defesa está dizendo que não. Que Bruno causou a morte do irmão, não há dúvida sobre isso. Mas causou a partir de uma ação imprudente, impensada, inconsequente e refletida no momento de desespero, de descontrole. E a acusação também é muito dura ao dizer, mas que estresse é esse, Bruno? Como assim? Tu não consegue explicar que estresse? Todo mundo se estressa. Eu me estresso aqui na tribuna do Ministério Público, o defensor se estressa, todo mundo se estressa, estressou porque estava trabalhando. É claro, esse é o papel do Ministério Público. Bruno realmente não consegue articular um discurso muito claro quanto a isso e abre todo um campo de argumentação para o Ministério Público. Do auge da sua inocência. Eu estava estressado, não consegue explicar. Gente, estava estressado porque vive de semi-emprego desde que se entendeu como gente. Vive de bico. Nascido no meio de uma família completamente desestruturada. E que ainda assim nunca flertou com a criminalidade. Tem uma vida, até esse fato, absolutamente limpa. E vivia atrás de emprego, fazendo um bico aqui, fazendo um bico ali, correndo. No dia do fato, por exemplo, passou o dia correndo, vendendo lá seus desinfetantes, não sei o quê, chegou em casa para pegar o irmão com quem tinha deixado, porque a mãe trabalhava com uma filha lá no Denox, onde tinha um restaurante. Vai para casa para pegar a criança, vai dar banho, certamente, para voltar para casa, para arrumá-la, para tentar... A criança se estressa, começa a chorar. Gente, é isso que eu sempre digo aqui nessa tribuna. Julgar é um exercício, antes de qualquer coisa, de se despir de qualquer condição de hipocrisia. O que eu quero dizer com isso?
se nós, como disse o ilustre promotor, nos estressamos todo dia, e às vezes por coisas pequenas, excelências, o estado emocional da gente é algo muito frágil. A gente se desequilibra por problemas domésticos, porque teve uma semana ruim, porque teve um dia ruim. Agora, vossas excelências, imaginem uma vida de insegurança, uma vida sem perspectiva, uma vida, em boa medida, sem afeto. Será que essa pessoa não pode simplesmente ter tido um surto na hora? Uma raiva excessiva, fora do normal? Será que nós nunca tivemos isso na vida? Se não com um ente querido, com um vizinho no trânsito, num dia ruim? Não estou dizendo que a gente chegou ao limite de praticar um ato de violência contra quem quer que seja, mas as pessoas são diferentes. E Bruno, infelizmente, praticou esse ato de violência contra o seu irmão. Isso não significa dizer que Bruno resolveu, naquele momento, matar o seu irmão, porque não havia motivo nenhum para Bruno matar seu irmão. Essa história dos ciúmes que Bruno eventualmente sentia do irmão para com sua mãe é outro escândalo nesse processo. As pessoas falaram, excelências, horrores aqui sobre Bruno, sua mãe, especialmente sobre Bruno e sua mãe biológica. Horrores! As pessoas disseram o que quiseram. Do jeito que quiseram. E mesmo aquelas coisas a cujo respeito não existia prova nenhuma foram sendo trabalhadas no processo como se verdade fossem. Por exemplo, eu já falei dos 10 mil lá de resgate para esse suposto sequestro, que é um grandíssimo absurdo e uma extrema injustiça com o Bruno e com a sua mãe biológica. Outro exemplo, de coisas que se disse do jeito que se quis dizer, sem a responsabilidade de provar. Bruno vivia queimando Moisés de cigarro. Vivia praticando maus tratos contra Moisés, tanto o Bruno quanto a sua mãe biológica, que o trouxe do Pará para cá. Não tem uma investigação sobre isso? Essas pessoas que o acusaram de maneira categórica de algo tão cruel, tão monstruoso, não se dignaram a ir a um distrito policial, à delegacia da infância e juventude, a um conselho tutelar da região, fazer uma denúncia qualquer? Ninguém se dignou a fazer isso? A dona Arcelina Félix, irmã de Bruno, perguntada hoje aqui por videoconferência, eu perguntei, a senhora já viu, porque está todo mundo dizendo aqui nesse processo, ou quase todo mundo, que Bruno queimava o Moisés com cigarro, que vivia a maltratá-lo juntamente com a sua mãe biológica. A senhora viu isso, dona Celina, alguma vez? A senhora tinha algum grau de convivência com essas pessoas? Eu sei que a senhora era filha, mas eram distantes, mas... Não, eu ia lá, vez por outra, uma semana, a cada 15 dias. Tá, e você viu alguma vez algum episódio de violência? Não. E é impressionante quando as pessoas vão responder que não são testemunhas concretas desses atos de violência que atribuem a Bruno, elas respondem de má vontade. Elas titubeiam. Mas a rigor não viram, nunca. Não há um único registro em distrito policial, conselho tutelar, seja lá o que for, desses tais maus tratos monstruosos de Bruno praticados contra Moisés. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente tem uma série de acusações sem provas. Na prática, nós temos uma relação que aparentemente era normal. A dona Terezinha, que foi quem ficou com Moisés, no dia que Bruno chegou e deixou ele lá por volta das 4h30 da tarde, depois foi para o centro. Aliás, chegou, deixou, voltou nesse horário, né? Por volta das 16h30, porque 17 horas é o fato, é quando ele vai dar banho em Moisés. Mesmo essa história de que Bruno chamou Moisés por 6 vezes e ele não respondeu, essa história surgiu aqui hoje. A história não existia. A história que existia era que Bruno chegou da rua, perguntou como era que estava o seu irmão, se ele tinha comido, se ele tinha dado trabalho, não deu trabalho, trouxe um lanche, deu o lanche, ele bebeu suco com biscoito, se melou, ele foi dar banho na criança. A história era assim. Quer dizer, uma relação absolutamente normal entre um irmão que cuida do outro. Mas hoje aqui já surgiu uma história que ele chamou o irmão 6 vezes, o irmão nem deu bola para ele.
outro aspecto fundamental desse processo, excelências. O depoimento da dona Celina Ferreira Leite. Quem é a Celina Ferreira Leite? Isso na fase de inquérito. É irmã biológica de Bruno, assim como a Jaqueline. Que são as pessoas que, segundo os depoimentos aqui da dona Maria e da própria Celina Félix, disseram horrores de Bruno. Horrores. Porque nesse processo é sempre assim. Não, eu não vi. Mas fulana me disse. Ah, fulana disse para você, tá certo. A fulana viu. Ela disse para você que viu. Não, ela disse que fulana falou para ela. Essa outra fulana foi que viu. Gente, pelo amor de Deus. Vocês imaginem se a gente começar a condenar pessoas por crimes graves por conta dessa quantidade de boataria de fulano disse que me disse porque ouviu dizer. Olhem a gravidade disso daqui. A Celina Ferreira Leite, que é essa tal irmã de Bruno, numa determinada passagem do seu depoimento, eu vou passar para vossas excelências, porque o processo é antigo, então não consigo ler aqui a numeração. Mas está no início aí, é um dos primeiros depoimentos da investigação policial. A Celina Ferreira Leite. Ela diz o seguinte aqui, a certa altura do seu depoimento. Que a declarante presenciou várias vezes Bruno e Socorro praticando o crime de maus-tratos contra Moisés. Por exemplo, dando tapas no rosto, queimando a criança com cigarro, que por este motivo a declarante registrou uma ocorrência no 7º Distrito Policial de maus-tratos e procurou o Conselho Tutelar, mas Bruno e Socorro continuaram maltratando Moisés. Esse é o depoimento de Acelina Ferreira Leite. Essa Acelina, junto com essa Jaqueline, é aquelas que transformam Bruno no pior sujeito da face da terra. Repito, irmãs biológicas dele, criadas nesse mesmo cenário de abandono e de entrega, tanto de Bruno quanto delas, para outras pessoas criarem. Então a Celina é uma dessas pessoas, que não foi ouvida aqui hoje, que ninguém sabe por onde é que anda. Bom, o que ela está dizendo aqui, resgatando? Que presenciou esses maus-tratos, está aqui, a testemunha presencial. Vamos lá, a Celina. Presenciou esses maus-tratos por mais de uma vez, de Bruno e de Dona Socorro para com Moisés, registrou uma ocorrência no 7º Distrito Policial e chegou, inclusive, a procurar um conselho tutelar da região também para que adotasse providências. Eu folheando o processo e deparo com isso aqui. Isso é um documento do processo, tá? As folhas, vocês podem ver ali embaixo, no canto inferior esquerdo, ó, 67 do PDF, que é o processo, né? E hoje está tudo virtualizado, né? Tudo consta da... E fica até melhor, porque eu não tenho que ficar passando papel para vossas excelências e importunando-os e importunando-as com isso. Bom, foi um ofício, em razão desse depoimento da Celina, a autoridade policial que investigava mandou um ofício para o delegado do 7º Distrito Policial para saber se realmente havia essa ocorrência lá por maus tratos contra Moisés. A resposta do Dr. Robert Lavô, que à época estava lá no 7º Distrito. Senhora delegada, em atenção ao ofício número 206, DPCA, Proteção à Criança e Adolescente, 2009, datado de 6 de abril de 2009, dessa procedência, sirvo-me do presente expediente para comunicar a Vossa Senhoria que foi realizada uma minuciosa, não foi qualquer busca, foi uma busca minuciosa, nos arquivos do cartório desta unidade policial à procura de algum BO alternativo e ou eletrônico, nos meses de outubro a dezembro de 2008, fazendo a demarcação temporal, veja que são meses antes do fato, né? O fato é de fevereiro de 2009, a morte de Moisés. Então, a busca foi ambientada dentro do período que Celina declarou que isso tinha acontecido, que ela tinha registrado esse BO. E de janeiro a março do ano em curso, ou seja, janeiro a março de 2009, ano da tragédia. No entanto, não foi encontrado nenhum BO em que teria como acusado Bruno Oliveira de Almeida e Maria do Socorro da Silva Melo. Bem como não encontramos nenhuma ocorrência registrada pela senhora Celina Ferreira Leite. Outro sim, informamos que, ou seja, ela nem registrou ocorrência nenhuma no 7º Distrito Policial. Ela não registrou ocorrência. Eu estou diante de quê, excelências? Como diria Arnaldo Antunes, né? Como é que chama o nome disso? É mentira. O nome disso é mentira. É alguém que, para prejudicar o Bruno, sei lá por que razões, afirmou que Bruno e que Maria do Socorro maltratavam Moisés e que teria até registrado um boletim de ocorrência no 7º Distrito Policial dando notícia disso. E a autoridade policial que conduzia o 7º Distrito na época, que aliás, e aqui a gente critica muito o trabalho da polícia quando tem que ser criticado, mas quando tem que ser elogiado, é elogio. Esse aqui é um dos delegados mais decentes que tem no estado do Piauí, Dr. Robert Lavô,
a pessoa que assina esse ofício, está dizendo aqui não tem BO nenhum registrado por essa senhora. Portanto, isso só tem um nome, excelência. O nome disso é mentira. E essa cidadã é uma das que mais ataca Bruno, das que mais afirma todas essas monstruosidades que ela afirmou nesse processo. Há um combo de invencionices nesse processo. Foi essa daqui também que disse, juntamente com a Jaqueline, que viram, se não me engano, até por mais de uma vez, Bruno mantendo relação sexual com a mãe biológica dele. Por que eu vou acreditar na mesma pessoa que mentiu quando disse que registrou um BO por maus tratos que presenciou de Bruno e de Maria do Socorro contra Moisés? Por que ela não mentiria também, sei lá por que razão, relativamente a esse tal relacionamento amoroso entre Bruno e a sua mãe biológica? E esse é um ponto, excelências, que causa uma certa... Eu poderia nem enfrentar esse ponto, sabe? Sendo bem franco com vossas excelências. Eu poderia nem enfrentar esse ponto, porque Bruno está sendo julgado aqui hoje por coisas que nem nos dizem respeito. Bruno está sendo vítima, na verdade, sempre foi, durante esse processo, de uma espécie de linchamento moral. Eu não tenho razão para acreditar que Bruno tinha relação com a sua mãe biológica, porque ele nega isso categoricamente e se sente ofendido quando é acusado disso. Porque uma das fontes que nos conduz a isso é a palavra de uma mentirosa. E eu acabei de provar que ela é mentirosa. Que pode ter inúmeras razões de mal querer relativamente a Bruno, de problemas familiares, de desentendimento, sei lá, que cargas d'água, para mentir e lamear o nome de Bruno. Por que eu vou acreditar então na palavra dela quanto a outro fato? Mas eu iniciei falando desse aspecto, dizendo que Bruno é acusado de tanta coisa aqui, que de muitas delas eu até fiquei pensando se valeria a pena falar. Acreditando no bom senso de vossas excelências, porque vejam bem, ainda que essas declarações não tivessem partindo em alguma medida da palavra de alguém que mentiu comprovadamente, a dona Arcelina, se nós fôssemos concluir que Bruno fez o que fez com Moisés por alguma razão relacionada ao relacionamento com a sua mãe, relacionamento amoroso, sexual, a cujo respeito o que há é uma grande dúvida, isso também seria um julgamento moral. Eu estou fazendo um julgamento moral de uma pessoa por conta de uma suposta e muito duvidosa relação de incesto com a mãe biológica. Bom, ainda que Bruno tivesse uma relação de incesto com a sua mãe biológica, ele nega categoricamente, e uma das pessoas que diz isso mente, portanto eu não tenho razões para acreditar nisso. O fato de que isso eventualmente tenha existido, o que é muito improvável, não torna Bruno um assassino. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, excelências. E nós estamos julgando Bruno aqui, vossas excelências, melhor dizendo, quem a responsabilidade de julgar Bruno aqui é pela acusação de homicídio doloso contra o seu irmão Moisés. E a defesa está dizendo aqui para vossas excelências que nós não estamos diante de homicídio doloso. Não há prova suficiente para concluirmos que Bruno queria, desejou, dirigiu a sua conduta, a sua ação voluntariamente para matar o seu irmão Moisés. Não havia testemunhas no local. Havia apenas Bruno e Moisés. Todo o resto é especulação. E aqui eu invoco uma fala do Dr. Biraci, que disse que a reteve de um grande mestre seu, de um grande professor. Bom, se o direito é lógico, se quando você estiver diante de uma situação de fato, e diante daquela situação de fato o direito estiver nublado, você não tiver certeza de qual é o melhor direito, ou como opera o direito naquela situação, ou para onde ele aponta, raciocine de modo lógico. Como é que eu raciocino de modo lógico nessa situação? Alguém que até então não tinha praticado um ato de violência contra quem quer que seja, resolve matar o próprio irmão de 2 anos de idade. Onde está a lógica disso, excelências? Se eu não tenho uma personalidade violenta, se eu não tenho um histórico de violência,
Apesar do sofrimento diante da sensação de abandono familiar. E isso naturalmente causa muita dor, muita angústia e muito distúrbio nas pessoas. Mas eu não tenho um histórico de violência por parte de Bruno. Nenhum. Zero. Qual a lógica de imaginar que isso não foi uma infelicidade, uma ação inconsequente, imprudente, violenta, é verdade, mas não necessariamente dolosa? Bruno não tinha a personalidade, excelências, de alguém que resolve de uma hora para outra matar um ser humano, muito menos o seu próprio irmão. Isso não é lógico. Repito. Para que a gente conclua pela existência de um homicídio doloso, é preciso que a gente chegue à conclusão preliminar de que ele estava lá com a criança e resolveu matá-la. É isso, homicídio doloso é isso. Bruno estava com a criança e resolveu matá-la. Agora olhem para toda essa história e raciocinem comigo, excelências. É mais lógico acreditar nisso. Bruno estava com seu irmão, chegou, tudo bem, da rua. Já comeu? Comeu? Deu trabalho? Não, não deu trabalho. Vamos tomar banho, Moisés. Vamos lá. Vou matar meu irmão agora. Vou matá-lo. Vou matá-lo por ciúme, porque eu tenho um caso com minha mãe. Vou matá-lo então, porque como está na pronúncia, como vai ser quesitado. Vou matá-lo porque caiu sabão no olho dele, ele está chorando muito, está incontido, e eu não consigo acalmá-lo, e eu estou estressado. Vou matá-lo. Se eu estivesse diante de um psicopata, de um serial killer, de alguém completamente destituído de sentimentos humanitários, que já tivesse um histórico de violências em série contra inúmeras pessoas, crianças, mulheres, outros homens, eu poderia admitir uma conclusão dessas. Ela seria lógica. É alguém que goza com o sofrimento do outro. É alguém destituído de sentimento de humanidade. É alguém capaz de matar o outro simplesmente por prazer. Aí seria lógico. Mas, meu Deus do céu, quem é Bruno? Quem é esse sujeito que sentou hoje aqui para tentar se defender? Cadê os outros crimes horrorosos praticados por Bruno? Tá, esqueçamos os crimes violentos horrorosos. Onde estão as discussões na vizinhança? Onde estão as importunações, as bebedeiras, o uso de drogas? Aquilo que todo mundo, aquilo que quase sempre se falam aqui contra os assistidos da Defensoria Pública. Onde está tudo isso? Onde está a violência contra a mãe, contra as irmãs, contra o pai? Que ele sequer teve a oportunidade de conhecer direito. Tem um depoimento nesse processo do seu Carlos Alberto, que é pai de criação de Bruno. Bruno era enteado dele, na verdade, porque ele viveu muito tempo com a mãe biológica de Bruno. E durante todo o desenrolar dessa situação, ele morava com ela. E ele é testemunha do rol da defesa. E ele não está aqui hoje porque ele está muito doente. Mas ele foi ouvido na primeira fase. Então era a pessoa que tinha o maior interesse do mundo em expulsar Bruno da sua casa e da sua vida, se Bruno tivesse realmente um caso com a companheira dele, mãe biológica de Bruno. E esse homem, o depoimento está nos autos, dá um depoimento vigoroso na defesa de Bruno. Vigoroso, dizendo que isso é uma mentira, que isso jamais aconteceu. Essa história desse caso de Bruno com a sua mãe biológica. Mas eu volto ao que eu dizia. São duas conclusões possíveis. Bruno, sem nenhum histórico de violência contra quem quer que seja, resolve matar o irmão. Ou Bruno, no momento de descontrole, de estresse, angústia, sei lá o quê. Sentimentos humanos, excelências. Absolutamente humanos. Pode ser que nós atravessemos a vida inteira sem sentir essas coisas de maneira muito intensa, a ponto de nos tirar do controle. Mas pode ser que amanhã a gente se depare com uma situação que nos descontrole, a depender de uma conjugação de fatores em nossas vidas. E Bruno se descontrola, perde a cabeça, soca seu irmão. É um fato. 1, 2, 3 vezes não se sabe. Aparentemente 2, 3 no máximo, porque não existia quimoses mais evidentes no abdômen da criança. Eu vou já mostrar para vossas excelências pelo laudo. Infelizmente, para a desgraça de Bruno, do seu irmão Moisés, era uma criança. E bastaram essas agressões para que o fígado fosse lesionado de maneira irreparável. Inclusive porque é um órgão muito sensível, extremamente irrigado.
absolutamente vital. E isso foi suficiente para dar causa à morte da criança. Isso é um homicídio culposo, excelências. Isso é lesão corporal que causou uma morte. Isso não é um homicídio doloso. Essa é a questão fundamental. Do ponto de vista jurídico, nós não estamos diante de um homicídio doloso. E é por isso que eu dizia no início que julgar é difícil, não é fácil. Porque o que aparentemente está tudo muito tranquilo, vamos pegar esse pária que praticou uma monstruosidade, matou o próprio irmão, papapá. A gente começa a ver o processo, começa a ver as mentiras, começa a ver o que é lógico, o que é ilógico, começa a perceber que não. Eu não estou diante apenas de condenação por homicídio doloso, implacável, qualificado, ou uma absolvição por piedade, uma absolvição por humanidade, ou por algo do gênero. Eu não estou só diante desses dois polos. Existe uma outra possibilidade, que do ponto de vista jurídico é o que efetivamente aconteceu. O Bruno deu causa à morte do irmão por culpa, imprudência, culpa gravíssima, mas ainda assim, culpa. Eu fiz duas observações aqui, porque agora eu vou falar um pouquinho do laudo para Vossas Excelências, muito rápido, porque o doutor Biraci já explorou bastante. Mas eu também devo chamar a atenção aqui para alguns pontos e fiz duas observações. A dona Maria Batista, que deu esse depoimento muito duro aqui, né? Uma senhora muito... Você olha para a dona Maria, você vê que ela não veio aqui para mentir voluntariamente, né? Ela veio aqui revoltada, indignada e naturalmente cometeu excessos, né? Não de má fé, não porque, mas porque ela não tem condições de ser isenta diante do que ela viu, diante do que ela passou, diante do que ela atravessou, né? Mas ela chamou a atenção aqui para duas coisas. Ela falou de vômito, antes que viu que a criança tinha vomitado, que tinha vômito no vestido da Terezinha, que na própria criança tinha vômito, e ela relatou também uma lesão que eu não me lembro exatamente agora, não sei se estava arroxeado ou algo assim, em um dos testículos ou nos testículos da criança. Vossas Excelências vão lembrar. Ela falou disso de maneira muito clara aqui no depoimento. Que viu o vômito e viu essa lesão na região genital da criança, né? Aí a gente vai para o laudo. E aí novamente a gente se depara com os excessos e com o cuidado que a gente tem que ter ao julgar um semelhante, Excelências. Só a parte em destaque que vai falar das lesões. As seguintes lesões foram descritas pelos peritos no laudo cadavérico. Equimose traumática na mucosa labial. Mucosa labial, corte na boca, pelo lado de dentro. Na mucosa labial inferior. Manchas equimóticas, mancha de instrumento contuso, né? Arroxeado, aquela coisa de pancada. Manchas equimóticas traumáticas, portanto, originárias de um trauma na região mentoniana. Esse músculo cônico aqui do queijo. A queda que a criança deve ter tido na hora que estava ensaboada e que recebeu os socos do acusado. E na coluna dorso-lombar. Existiam equimoses aqui também, na coluna dorso-lombar. O próprio acusado disse que atingiu a criança aqui e aqui, na hora do destempero lá e do descontrole, né? Portanto, essas lesões cabem perfeitamente na descrição do fato dado aqui hoje pelo acusado. Segue o laudo. Aberta a traqueia, nada foi encontrado. Inspecionado o ânus, nada houve relacionado à violência externa ou sexual. Feita toracolaparotomia, foi observado o seguinte: cavidades torácicas íntegras, cavidade abdominal com grande coleção sanguínea decorrente da ruptura de víscera abdominal. Aí ele especifica o fígado. Então, Excelências, a criança recebe golpes na região abdominal e provavelmente na região lombar, né? O fígado se rompe. Veja, Excelências, a acusação afirma categoricamente: essa criança foi espancada, dando a ideia de que a criança recebeu
repetidos e incontáveis golpes num cenário de espancamento. Não necessariamente. Eu estou falando de um adulto que se descontrolou e usou força excessiva e uma criança de 2 anos. Infelizmente, para romper a víscera de uma criança, o fígado, não precisava que ele usasse não sei quantos golpes. Né? Infelizmente, bastava um golpe com mais força no momento de descontrole para que a lesão acontecesse e ela resultasse numa fatalidade. Numa letalidade, melhor dizendo, na morte da criança. E nenhum sinal no laudo que ateste lesão na genitália da criança. Nenhuma referência a vômito. Mas, sobretudo, a lesão que a Dona Maria disse que viu, a Dona Maria Batista disse que viu nos testículos da criança, portanto, na genitália da criança. Isso, evidentemente, que estaria aqui, excelências. O laudo tem que descrever absolutamente todas as lesões encontradas no corpo, no cadáver. Se essa lesão não está descrita no laudo, é porque ela nunca existiu. Então, excelências, o que aconteceu naquele 20 de fevereiro de 2009, naquele dia trágico para toda essa família? E aí vossas excelências vão decidir, né? A partir do que vossas excelências acharem que é lógico, que é justo. A única coisa que peço é que julguem com equilíbrio. Que julguem com isenção. Bruno resolveu matar o seu irmão dolosamente, com vontade clara, dirigida à morte do seu irmão Moisés, ou Bruno se descontrolou, agrediu seu irmão e por uma coincidência trágica, horrorosa, seu irmão acabou morrendo. E aí eu estou diante de um homicídio, mas não doloso. Eu estou diante de um homicídio a que Bruno deu causa, mas não porque desejasse a morte de seu irmão Moisés. E parece que isso é o mais lógico, excelências, no cenário desse julgamento. Se Vossa Excelência, senhor presidente, puder me passar os quesitos, do modo como eu concordei com a quesitação, porque aí eu sempre trago um formulário, né, com uma ideia já dos quesitos, mas como Vossa Excelência já quesitou e de minha parte não há o que questionar, eu já passo para os jurados essa quesitação. Eu não marquei meu tempo, Excelência. Excelência pode me dizer quanto tempo eu estou? Tá. 1 hora, né? Já estou encerrando minha fala, Excelência. Então, o que eu estou dizendo? E vou explicar rapidamente agora minhas teses aqui nos quesitos. Estou dizendo que Bruno não matou seu irmão porque quisesse matar. Estou dizendo que ele deu causa a uma tragédia e tem que responder na medida estabelecida pelo direito, pelo Código Penal, que é dar causa à morte de alguém, ainda que não queira, porque foi imprudente, porque praticou um ato no momento de desespero, seja lá o que for. Mas enfim, o que é que importa? Bruno não matou Moisés de maneira voluntária, querendo, praticando, portanto, um homicídio doloso. No dia 20 de fevereiro de 2009, primeiro quesito, por volta das 17 horas, na casa localizada no bairro Ilhotas, nesta capital, a vítima Moisés Lira de Souza sofreu as lesões produzidas por instrumento contundente descritas no laudo de exame pericial cadavérico acostado aos autos e que foram a causa de sua morte? Sim, não há dúvida disso, né? Isso é o quesito que a gente chama de materialidade do fato. Ele sofreu lesões contundentes e essas lesões deram causa à morte de Moisés. Sim, não há dúvida sobre isso e nem há divergência entre as partes aqui. O acusado Bruno Oliveira de Almeida, fazendo uso de instrumento contundente, desferiu golpes contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame pericial acostado aos autos e que lhe causaram a morte? Também sim. Bruno assume isso. Diz que, infelizmente, agrediu seu irmão e que acabou dando causa à morte dele. Então, autoria certificada, materialidade certificada. Terceiro quesito. O jurado absolve o acusado. Esse quesito, excelências, é um quesito obrigatório. Não há o que a gente chama de tese técnica hoje aqui que se enquadre nesse quesito. A defesa não sustentou legítima defesa, óbvio, absolutamente, seria um absurdo. Nem qualquer outra tese defensiva que resultasse tecnicamente na absolvição do acusado. Mas por que o quesito está aqui? Vocês poderiam perguntar. Mas se não há tese técnica que se encaixa aí, por que o quesito está aí? Porque a lei obriga que o quesito seja feito. Porque o julgamento no tribunal de júri é um julgamento total.
Vossas Excelências julgam com razões jurídicas, com razões humanas, injurídicas, sociológicas, o que quiserem. O que quiserem, desde que seja um diálogo franco, aberto com vossas consciências. E o quesito está aí, e mais do que isso, nesse caso específico é muito razoável que vossas excelências levem a hipótese de absolvição em consideração. Esse cidadão, excelências, que deu causa à morte do seu irmão, e isso é muito diferente de matar porque quer, né? Um ser humano, isso é muito diferente. De 2009 para cá, jamais teve paz. De 2009 para cá, responde a esse processo, vindo a todos os atos processuais. De 2009 para cá, é tratado como um assassino impiedoso e cruel do próprio irmão. De 2009 para cá, nunca mais conseguiu sequer uma entrevista de emprego ou se aproximar de um posto de trabalho formal. Continua, portanto, a viver de bicos, como vivia na época da tragédia. Nunca mais teve possibilidade de desfrutar de saúde mental. Vive tomando ansiolítico e mais um monte de outras coisas. Eu até juntei documentação nos autos comprovando. Como a mãe dele mesma disse, tem documento nos autos, passou 5 meses no Hospital Ariolino de Abreu. É um sujeito completamente transtornado, perturbado. Eu peço até licença para dizer isso, Bruno, que eu sei que é agressivo, mas nas nossas entrevistas isso fica muito claro. É alguém que já não tem mais paz, que já não tem mais qualquer gosto efetivo pela vida, porque tem consciência da culpa que carrega. Mesmo não desejando, mesmo não tendo voltado a sua ação e a sua conduta para matar o irmão, sabe, como disse aqui hoje, que deu causa à morte do próprio irmão, de quem era responsável pelo cuidado. E essa é uma angústia, uma dor, uma culpa que não tem cura, excelências, que não tem remédio. A única coisa que poderá curá-la dela, se é que poderá, é o descanso eterno. Nenhuma outra. Então eu acho que esse homem já pagou por demais a pena por isso. Se ele tivesse matado o irmão porque quisesse, porque quis, num ato bárbaro e cruel, como vem sendo acusado todo esse tempo, eu jamais viria aqui dizer a vossas excelências que ele já tinha pagado o suficiente. Mas nesse cenário, eu peço que vossas excelências considerem a possibilidade de absolvê-lo, porque esse homem não significa absolutamente nenhum risco para a sociedade, porque o cárcere, certamente, na condição em que ele se encontra, né? E o doutor Biraci, quando antecipou as teses defensivas, imaginou que eu fosse questionar a capacidade mental do acusado. Não, de modo algum, eu fui muito obsequioso em relação ao laudo, né? Nós levantamos o incidente, foi feito, e como o doutor Biraci disse, olha, o acusado não tem nenhum tipo de problema de compreensão da realidade. Quando ele disse aqui, doutor, eu não sei o que eu estava fazendo, na hora eu me descontrolei, eu fiz uma loucura. Não é que ele está dizendo que não sabia que estava agredindo o irmão. Ah, na hora eu não sabia, eu tenho um problema de saúde mental, eu sou esquizofrênico, eu sou semi-imputável, eu sou inimputável. Não é isso que o acusado está dizendo. O acusado é consciente da sua responsabilidade. Ele sabe o que ele fez, tanto que ele disse que aplicou golpes, tanto que ele diz o que fez depois. O que ele quer dizer é o seguinte, aquilo que aconteceu lá era algo que não era normal na minha vida. Aquela não era a minha conduta padrão. Eu tive um momento absolutamente excepcional, de estresse, de raiva e de descontrole. Quando vi, já tinha ido. Mas eu sei o que eu fiz. E eu sei que eu sou responsável pela morte do meu irmão. Então era nesse sentido que o acusado afirmava que não entendia o que tinha acontecido. Não era que não entendia a consequência do seu ato e o que afinal de contas estava fazendo, né, do ponto de vista da compreensão daquilo que executava naquele momento. Então, excelências, por tudo isso, mas aí falei do laudo para lembrar que mesmo ele não sendo inimputável, os problemas de saúde mental foram constatados no laudo. Ansiedade, depressão, transtornos que nunca mais abandonaram, infelizmente, o acusado Bruno. Então eu afirmo a vossas excelências, esse homem já sofreu suficientemente, excelências. E não é um monstro, não é um monstro. É um miserável, desgraçado, nascido de mulher, como cada um de nós aqui. Que tem o afeto da irmã, que tem o afeto da mãe. Que antes desse fato, nunca fez mal a quem quer que seja. Que depois desse fato,
muito menos. Então não há razão nenhuma, do ponto de vista lógico e mesmo pedagógico, em mandar esse homem para o cárcere. Nenhuma. Seria apenas um exercício de sadismo. Nada mais do que isso. Caso vossas excelências resolvam condená-lo, serão perguntados no quarto quesito: o acusado Bruno Oliveira de Almeida, assim agindo, pretendia tão somente lesionar a vítima, mas por imprudência em seu agir, acabou levando a mesma a óbito? Aqui sim. É isso que aconteceu, excelências. É exatamente isso que aconteceu. A lógica aponta completamente nesse sentido. O que Bruno fez foi isso aqui que está no quesito 4. Bruno Oliveira de Almeida, assim agindo, pretendia tão somente lesionar a vítima, mas por imprudência em seu agir, acabou levando a mesma a óbito. Foi isso que aconteceu, portanto eu peço que votem sim no quarto quesito. Se votarem sim no quarto quesito, estão condenando o Bruno por um crime. Apenas estão dizendo que esse crime não foi doloso, que não era a intenção primeira dele e calculada matar o próprio irmão, porque não era, porque nunca foi. Então, se é para julgarmos, excelências, com o direito, com o que o direito diz sobre o caso concreto, me parece que é assim que devemos julgar. E é isso que peço a vossas excelências. Se vossas excelências não entenderem desse modo, segue a votação perguntando a respeito das qualificadoras. O acusado agiu impelido por motivação fútil, caracterizada por ter tido raiva da vítima, estar suja e chorando. O Ministério Público hoje em plenário, inclusive, diz que era a história dos ciúmes. Mas vai ser quesitado assim, porque na pronúncia, que é a decisão que delimita a quesitação, ela vai ser perguntada assim, né? Se o acusado agiu impelido por motivação fútil, caracterizada por ter tido raiva da vítima, estar suja e chorando. Será que foi só isso, né? Eu vou deixar esses dois quesitos à consideração de vossas excelências e já caminho para encerrar minha fala. Mas sobre esse quesito especificamente eu pergunto, né? E deixo a reflexão de vossas excelências. Será que é possível a gente reduzir uma explosão de estresse, de descontrole, de raiva a uma única causa? Né? Será que no momento que a gente está lá, né, em casa, ajeitando o nosso filho para ir para o colégio, a gente se estressa daquele jeito que a gente nunca estressou, né? Embora a gente não pratique nenhum ato de violência, mas a gente, sabe, solte aquela palavrinha que a gente não queria soltar, que depois vem aquela culpa e nos abate, e que a gente... Será que é só por causa daquele momento, assim? Será que é só porque a criança naquele momento está chorando, está desobedecendo a gente? Ou será que é um acumulado de coisas que vem e que naquele momento explode? É isso que vossas excelências vão ter que responder no sexto quesito se a gente chegar. Bom, foi fútil o motivo, porque foi só porque a criança chorou quando estava sendo banhada, ficou, né, inquieta. Tal. Será que foi só isso? A pergunta fundamental aqui é essa. É possível reduzir uma ação humana dessa a uma causa específica, pontual, acontecida naquele momento? Ou isso é um acumulado de dissabores, né, de dores, de angústias que perseguem as vidas humanas comumente? Né? Então, deixo a consideração de vossas excelências. E, por fim, o acusado agiu de modo a impossibilitar a defesa da vítima, consistente no fato de utilizar a superioridade de força física. Excelências, para fechar, vou dizer a vossas excelências sobre essa qualificadora só o seguinte. Ó. Toda qualificadora, é preciso que haja essa qualificadora aqui, pelo menos do meio que impossibilitou, é preciso que haja o que a gente chama de elemento anímico. O que é elemento anímico? É a vontade da pessoa dirigida a algo. Tipo, eu vou criar uma situação aqui que vai facilitar com que eu abata essa vítima, atinja essa vítima, golpeie essa vítima. Uma emboscada, uma tocaia, uma dissimulação de amizade para, por exemplo, envenenar alguém, colocando alguma coisa na comida. Todas essas coisas são ações do agente que dificultam a reação da vítima ou a defesa da vítima. No caso aqui, excelências, nada disso aconteceu. Primeiro que não tem homicídio doloso, coisa nenhuma. Isso está muito claro. Segundo, que ainda que tivesse havido, o acusado não fez cálculo de nada. Ele explodiu na hora e fez a loucura. Ele não fez cálculo de nada. Ele não pensou que, eu estou
Hoje eu saí de casa pensando em matar alguém. Eu vou matar uma criança porque é mais fácil. Ela não tem condições de se defender. Não tem sentido. Simplesmente não tem sentido. E o raciocínio não pode ser, olha, mas se matou uma criança, isso em si já é um meio que impossibilita a defesa. Não, a coisa não é tão simples assim. É preciso que haja... É preciso que a vontade do acusado, enfim, esteja dirigida, voltada, e é preciso que haja uma articulação, um ardil, a montagem de uma estratégia de modo que dificulte a defesa da vítima. Nada disso aconteceu aqui. Infelizmente, a vítima era uma criança. De fato, não podia oferecer nenhuma defesa. Isso é um fato. Quando o doutor Birassi disse, olha, isso aqui não precisa nem... Porque uma criança de 2 anos não pode oferecer resistência à agressão de um adulto. Isso é óbvio, eu não estou questionando isso. Só estou falando que esse fato em si não é suficiente para caracterizar a qualificadora. Essa é uma temática terrivelmente difícil, até para a gente que é da área, né? Discutir essas questões, que são muito técnicas, e não há outro modo pedagógico de discuti-las, porque tem elementos dogmáticos do direito que são uma chatice e que a gente não tem como transmitir para vossas excelências. Mas fica a minha manifestação nesse sentido, porque é meu dever, inclusive por conta da minha obrigação de defender o acusado plenamente, mas a causa, excelências, vai ser julgada efetivamente aqui, no terceiro e no quarto quesito. Terceiro quesito, o jurado, a jurada, absolve o acusado. Peço que sim, excelências, por todas as razões que declinei aqui para vossas excelências e por todas que vossas excelências eventualmente tenham e que nossa minguada inteligência não pode atingir. Porque cada ser humano é um universo absolutamente rico e bem distante da nossa possibilidade de compreensão. E o quesito 4, o acusado Bruno Oliveira de Almeida, caso não absolvam, evidentemente, se absolverem, a causa está encerrada. Se não, iremos para o quarto. O acusado Bruno Oliveira de Almeida, assim agindo, pretendia tão somente lesionar a vítima, mas por imprudência em seu agir, acabou levando o mesmo a óbito. Isso. Uma ação imprudente, inconsequente, violenta, mas não intencional, não dolosa, no sentido de causar a morte. Foi isso que aconteceu, excelências. Peço que, se chegarmos aqui, votem sim no quarto quesito. Muitíssimo obrigado pela atenção dos senhores e das senhoras. Eu pretendia falar menos, mas as coisas foram chegando e eu tive que dizê-las todas. E o meu último pedido. Podem ter dito o que quiseram, ou disseram o que quiseram, ou podem ter dito os piores horrores sobre Bruno. Muito do que foi dito carece de prova e muito do que foi dito é mentira. E a vossas excelências eu só peço o seguinte: apesar de tudo, Bruno é um nosso irmão. Merece um julgamento justo. Sem preconceitos. Sem julgamentos preconcebidos. Sem qualquer ideia que retire de Bruno o direito que ele tem de que vossas excelências analisem a causa com isenção e com equilíbrio. E com lógica. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutor Birassi, vai a réplica? Vai. Certo. Então, o doutor Birassi vai aqui ao banheiro, perguntar aos jurados também se querem ir ao banheiro. Teremos até 1 hora agora de Ministério Público, então acho que se alguém quiser ir ao banheiro é importante. Excelência, boa tarde, noite a todos e todas. Esse mais 1 hora assusta, não é? Não se preocupem, gente, me deem 20 minutos, tá bom? Seria um completo despropósito segurá-los e segurá-los aqui por mais 1 hora. Não tem nenhum sentido. Esse não é nem o sentido da tréplica. O sentido da tréplica é rebater as coisas que foram trazidas à discussão novamente, que mereçam rebate. E eu as pontuei aí. Eu acho que em 20 minutos eu encerro isso aqui. Excelências, tem uma passagem aqui do inquérito policial que é interessante. Isso aqui é o relatório do inquérito policial. O que é um inquérito policial? Uma peça investigativa, né, que a polícia judiciária... houve um crime,
Vai lá, a polícia militar chega, começa a ouvir as pessoas, a polícia judiciária, que é a polícia civil, vai lá por meio de um delegado que preside o inquérito, determina diligências, vai lá, escuta fulano, faz isso, exame tal, requisita. Isso é um inquérito policial. Esse inquérito policial termina com um relatório. O delegado relata, manda para a justiça. Olha, foi isso aqui, indicia o fulano, deixo de indiciar Beltrano, as perícias foram essas e tal. Esse aqui é o relatório do inquérito policial desse processo. Numa determinada passagem aqui, isso aqui tá horrível, né? Por isso que eu não estou citando, eu sempre cito, né? Porque eu tenho a obrigação de dizer onde é que o documento está no processo, mas aqui eu vou passar para vossas excelências rapidinho. Mas aqui no penúltimo parágrafo, diz o seguinte: ao perceber que isso depois, né, está relatando como é que foi a dinâmica do evento a partir da apuração que ele fez, do evento morte de Moisés. Ao perceber que o resultado de sua atitude violenta, de Bruno, o resultado de sua atitude violenta teria tido consequências sérias, o acusado ainda tentou reanimar a vítima, não logrando êxito. Ao perceber que sua atitude gerou consequências sérias, não é? A morte da criança, o acusado tentou reanimar a criança. Isso é a autoridade policial que está dizendo no relatório do inquérito. Essa atitude, excelências, essa atitude, e aí eu começo por isso, essa atitude de se apavorar e de tentar reanimar a criança, inclusive a própria Celina disse hoje no depoimento que o Bruno estava completamente descontrolado, descompensado, numa atitude que não tem absolutamente nada a ver com a maioria esmagadora, para não dizer quase totalidade dos casos de homicidas que praticam o homicídio querendo, de caso pensado. É uma atitude incompatível com quem queria aquela morte, desejou aquela morte, matou porque quis. Praticou, portanto, um homicídio doloso. É incompatível. Esse é um atestado, é um índice, essa passagem da autoridade policial, no relatório do inquérito, é a prova cabal, indiscutível, de que nós não estamos diante de um homicídio doloso. É evidente que o doutor Biraci, que o excelente doutor promotor, com toda a habilidade que tem, vem aqui, argumenta de maneira muito visceral, não é? Muito emocionada, tentando fazer com que o que a defesa está sustentando é um absurdo. Não é. Quem sustenta o absurdo é ele. E ele sabe disso. Faz parte do debate. É assim que funciona. Aqui é tese e antitese. Mas não é absolutamente absurdo. O absurdo é querer dizer que esse homem matou essa criança porque quis, dolosamente. Não, ele matou. Ele deu causa à morte. Mas não foi dolosamente. E eu vou ver se eu trago mais alguns elementos, digamos assim, didático-pedagógicos para que vossas excelências entendam essa situação de maneira mais clara. Tem uma expressãozinha no direito, eu vou falar desse juridiquês chato aqui rapidinho, depois a gente vai partir para outras coisas, que diz o seguinte: a lesão corporal seguida de morte, que na verdade, se vossas excelências votarem sim no quarto quesito, se a gente chegar lá dizendo que, de fato, a conduta do acusado foi culposa, porque ele foi imprudente, ele matou a criança, embora esse não fosse o seu desejo, né, mas acabou dando causa à morte porque foi imprudente, a gente diz o seguinte, em direito, os estudantes aqui vão saber disso, que nós estamos diante, no caso específico, de uma lesão corporal seguida de morte e que há dolo no antecedente, porque assim, doutor Biraci, de maneira muito hábil, né, muito perspicaz, ele está querendo passar para vossas excelências a imagem de que a defesa disse aqui o seguinte: olha, a atitude dele foi sem querer. Isso é um absurdo, porque a atitude dele foi dolosa, foi querendo. Só que a atitude dele é dividida em dois momentos. Existe o momento da agressão e existe o resultado naturalístico que a gente chama a morte. E aí a expressãozinha que a gente usa para falar, para tentar esclarecer um pouco mais a lesão corporal seguida de morte, é o seguinte: dolo no antecedente. Que diabos é isso, dolo no antecedente? Ele bateu na criança. E bateu de maneira dolosa, querendo. Isso está fora de dúvida. Então é o que a gente chama de dolo, a vontade. Na ação de bater, de ser imprudente, foi porque quis. Não foi uma ação culposa, foi uma ação dolosa. Mas a morte ele não queria. Ele jamais imaginou que aquela criança ia morrer em razão daquilo. Essa é a questão. É dolo no antecedente, na ação de bater, porque isso foi voluntário, no momento do descontrole, etc. e tal. Mas na morte, o resultado morte é atribuído a ele a título de culpa, porque ele não quis aquela morte. Ele jamais imaginou que aquilo fosse ter aquela consequência, que o desenrolar fosse aquele. Tanto que a autoridade policial afirma, nessa passagem que eu destaquei no inquérito, que o acusado ficou desesperado, tentando reanimar a criança.
E todos os sinais que ele deu foi nesse sentido, perguntando por hospital, desesperado, hostilizando o médico, a própria Maria, a testemunha que veio aqui, esqueci o sobrenome dela, fico só esquecendo, hostilizando essas pessoas, porque essas pessoas levavam para ele uma verdade intolerável. Bruno, você causou a morte do seu irmão. Foi sem querer, mas você causou. E daí as reações hostis, as reações violentas de quem não podia acreditar naquilo. De quem não podia contar no seu currículo, nos seus ombros, uma montanha de toneladas de culpa de quem até então nunca tinha matado nenhuma mosca, vai matar logo o próprio irmão. Então é isso, gente. O que não é lógico é o que está dizendo a acusação. Apesar da habilidade com que se diz. E eu também, se estivesse na tribuna acusatória, doutor Biraci, com todo respeito, estaria muito desconfortável também. Eu acho que eu nasci para ser defensor público. Porque me parece que, às vezes, não sei que cargas d'água, não sei que perspectivas institucionais, e aí aqui eu falo do Ministério Público, falo da Defensoria também, cega as pessoas. E parece que a justiça é só a condenação total. Parece que a justiça é só aquela que a gente consegue, aos gritos, a levantar as telhas dos auditórios. Parece que a gente precisa acreditar naquilo que não é lógico. Então eu estou muito confortável na minha posição de defensor público. Defensor também dos que não têm defesa. Quem é que não tem defesa, excelências? Se o Bruno não tem defesa, excelentíssimo senhor presidente, vamos para casa. Vamos fechar o tribunal. O que é que nós estamos fazendo aqui? Vou desligar o meu microfone. Se não é possível ouvir esse homem, ouvir sua história. Se não é possível acreditar que isso foi uma infeliz tragédia. Esse homem não queria matar o seu irmão, mas deu causa à morte dele e está disposto a pagar por lesão corporal seguida de morte. Onde é que está a justiça em impedir o que no fundo se sabe que não aconteceu? Estou muito confortável na minha posição de defensor. A mim seria triste uma camisa de força que me cegasse, que é o que é lógico, que é o que é óbvio. Eu preciso julgá-lo democraticamente dentro de um processo justo, onde todo e qualquer ser humano, sendo o pior facínora da face da terra, tem direito a uma defesa. E Bruno não é o pior facínora da face da terra. Nunca foi. Ainda que tornemos verdade as mentiras de que deitou com a sua mãe. Quem somos nós para, por meio de um julgamento moral, condenar esse homem por um fato tão grave? Quem somos nós para, a partir de uma questão cultural, condenar um homem ao degredo moral e social? Mas é verdade, porque a dona Terezinha falou que ouviu falar que ele mantinha relação sexual com a mãe. Quem é que diz isso? A Celina, aquela que mentiu quanto ao BO. Como é que a acusação explica a história do BO, que nunca existiu, que é mentira da Celina? Mas essas delegacias às vezes nem registravam os BOs. Vamos fechar o tribunal de novo. Porque quando eu consigo uma prova, ela não serve para nada. E é uma prova contundente, um documento oficial, dizendo que a dona Celina é uma mentirosa. E a dona Terezinha diz que Bruno deitava com a mãe biológica a partir dos depoimentos de Celina. Desse jeito o Bruno realmente não tem defesa.
Se tudo que a defesa diz é mentira, mesmo quando eu provo por meio de documentos, e se tudo que o Ministério Público diz é verdade, mesmo quando as contradições são absurdas, realmente Bruno está indefeso. E eu não sei nem o que eu vim fazer aqui hoje. Portanto, Excelência, a defesa está apenas dizendo o seguinte: não é que Bruno não tivesse consciência da sua ação primeira de agredir o seu irmão. Ele tinha. Essa ação foi dolosa. Eu só estou dizendo que o resultado morte não foi imaginado por ele, não foi desejado. Esse resultado foi culposo. Esse é o julgamento justo. É isso que é lógico. E essa turminha que está bem aqui, ó, com todo respeito, estou falando turminha com todo respeito, sabe muito bem, que o lógico é isso que eu estou dizendo. Podem ter certeza disso. Não houve espancamento, excelências. Isso é o chamado argumento que você fica repetindo, e dizendo, e gritando, e dizendo, até o ponto que a gente diz, não, deve ser verdade. Se foi gritado tantas vezes, eu já nem reflito mais sobre se é verdade ou não. Houve agressão violenta, não há dúvida disso. Mas não há sinais no corpo da vítima de que ele tenha sofrido um espancamento implacável, com uma quantidade imensa de golpes. Porque senão existiriam sinais externos desse espancamento. O problema é que o Bruno, para além de toda a má sorte de toda uma vida, ainda teve a infelicidade extrema de ter atingido a vítima, talvez 2, 3 vezes no máximo, no único lugar onde não podia atingir. Uma víscera extremamente frágil, que é o fígado, que pode sofrer fissura com qualquer pancada maior, com qualquer choque mecânico menor. Tanto é, e o doutor Biraci me ajudou bastante nisso, que no boxe não é possível golpear no fígado. E não é possível golpear no fígado, porque o fígado pode sofrer uma fissura por um golpe até despretensioso, pode gerar uma hemorragia interna e levar à morte. É por isso que não pode golpear o fígado. Portanto, a rotura do fígado de Moisés não foi necessariamente decorrência de um espancamento, porque não há sinais de espancamento nessa criança. Há sinais de uma agressão inconsequente, violenta, desaconselhável, que Bruno vai carregar pro resto da vida dele. Mas eu não posso afirmar que houve um espancamento dessa criança aqui. Porque no primeiro golpe, o fígado dela pode ter sido atingido. E, portanto, fissurado. Isso também é uma coisa que se fica repetindo aqui como se fosse verdade absoluta, quando não é. Não houve espancamento. Não há prova de que houve espancamento. O laudo diz: escoriações lombares, ou uma escoriação na região lombo-sacra, escoriação na região abdominal, lesão contusa também na região mentoniana, esse músculo cônico aqui do queixo, e na mucosa interior do lado. É isso. Que espancamento é esse? Onde estão os outros hematomas? Escoriações. Onde estão os outros sinais? Cadê o sinal no testículo da criança, que a testemunha disse que viu e que não tinha, porque o laudo não fala? Vocês percebem? É um pária. É um pária que não tem defesa. Contra Bruno, a gente pode falar o que quiser, Bruno. Você não tem direito à defesa, Bruno. Você é indefensável. Você fez coisas horríveis com essa criança. Não interessa se elas não estão no laudo. E não interessa se estão mentindo a seu respeito. Não interessa se sua irmã é uma mentirosa, que nunca registrou BO de nada. Você não tem defesa. Você espancou uma criança, tá me entendendo? Não tem laudo dizendo que você espancou, mas você espancou porque eu estou dizendo. Eu fico pensando quantas crianças são espancadas todo dia nesse país e no mundo, né? Desgraçadamente, miseravelmente, e nem por isso morre. Talvez na primeira agressão que Bruno tenha praticado contra essa criança, no momento de impaciência, a levou à morte. E hoje é tratado aqui como o pior dos seres humanos da face da terra.
sendo que isso é um fato isolado na vida dele. Nada parecido aconteceu, nem antes, nem depois. Portanto, eu estou muito à vontade na minha condição de defensor público. Enquanto eu estiver aqui, os despauperados e sem voz terão voz. Peço desculpas quando gritar. Passei o jogo todinho tentando me controlar e prometendo a mim mesmo. Não tinha registro de nada, já falei desse assunto. Já usei o exemplo do boxe. Repercussão da imprensa. Estou terminando, excelências. Vossas excelências vão sair daqui, diz a acusação. Eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. Eu também vou. Vossas excelências também vão. Talvez mais do que nós. Talvez muito mais do que nós. Decidam como decidirem. E ainda assim, terão de mim um reconhecimento que podem ir para casa dormir o sono dos justos e das justas, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. E nem pior. Aguentar ou se submeter à chantagem da imprensa, que não está aqui assistindo ao julgamento, que não conhece os autos, não conhece o drama pessoal dessas pessoas, não está aqui desde 8 horas da manhã ouvindo os debates, analisando a prova do processo, vai amanhã falar besteira nas calçadas, apontar o dedo na cara do mundo porque não tem coisa melhor para fazer crônica policial jornalística de 5ª categoria, leviana, irresponsável, canalha, que inclusive já cobrou caro do sossego, até mesmo do doutor Ubiraci, de mim, da doutora Zilnar recentemente, de um colega do doutor Ubiraci, sendo atacados por um jornalista, atacado e atacada impiedosamente. Colega de tribuna que eu respeito, uma das magistradas mais respeitáveis do estado do Piauí, excelentíssimo senhor Tiago, que eu conheço desde a advocacia privada na comarca de José de Freitas. Uma exímia magistrada, sendo atacada impiedosamente por um traste, um canalha de um jornalista, acusando-a levianamente por causa de uma decisão num processo que ele não conhecia absolutamente nada, falando do processo de maneira completamente distorcida. E eu mandei uma mensagem de solidariedade para ela e para o seu colega promotor de justiça, doutor Ubiraci, me solidarizando. Provoquei a Associação Piauiense dos Defensores Públicos. Vamos publicar uma nota, porque isso é um absurdo. Porque fica essa imprensa que não conhece nada, assolando a sociedade a nos atacar quando não entende o nosso trabalho aqui. E ela então me respondeu, assim como o doutor Reis, eu não ligo para essa patifaria. Se acalme, porque a gente só vai dar tribuna para essas pessoas. Eu estou consciente do trabalho que desenvolvo. Essas pessoas não têm a menor ideia do que estão falando. Vamos dar essa história por encerrada. Então é essa gente que pretende julgar vossas excelências? Quando vossas excelências aplicarem o direito aqui ao caso de Bruno? É a chantagem dessa gente sórdida que nós vamos nos submeter? Que justiça é essa? Que instituições de justiça são essas? Mas eu tenho plena convicção no julgamento equilibrado, justo, consciencioso e corajoso de vossas excelências, porque é o que eu vejo acontecer aqui todo dia. Encerro, excelências, falando rapidamente os 2 quesitos fundamentais. O quesito de número 3, porque os 2 primeiros, materialidade e autoria, são sim e sim. Não há divergência entre acusação e defesa. Terceiro quesito é o da absolvição. Eu estou pedindo a absolvição de Bruno por clemência, por humanidade, porque ele já sofreu suficientemente por um fato que de fato é grave, indubitavelmente é grave, mas que não foi doloso. Ele não é um homicida, ele deu causa à morte de alguém por uma ação imprudente e violenta. E ele já perdeu muito do que poderia ter, né? Perdeu os sonhos, perdeu a saúde, perdeu o sossego, perdeu o equilíbrio. Peço, portanto, que por
por piedade mesmo, por perdão, e não tenho nenhuma vergonha de pedi-lo, por essa instituição cristã milenar, o perdão, para que esse homem continue a expiar sua culpa e tente reconstruir sua vida. Para esse homem que é consciente que deu causa à morte do irmão e que pediu perdão a ele aqui infinitas vezes e que pede todo dia a Moisés, a Deus, a quem quer que tenha a condição de perdoá-lo. A vossas excelências eu peço que o absolvam. Também porque ele não representa absolutamente nenhum risco para a sociedade. Jamais representou. E peço que, caso não absolvam, reconheçam que o crime que ele praticou foi uma lesão corporal seguida de morte. Agrediu a vítima, mas não queria a morte dela. Por uma infelicidade, ela acabou morrendo. Que ele pague por isso. Uma lesão corporal seguida de morte. Votem sim no artigo... no quesito 4, segundo a quesitação que eu li para vossas excelências na primeira fala. Encerro por aqui. Peço desculpas pelos excessos a todos e a todas que estão nesse plenário, mas me despeço dizendo, aconteça o que acontecer aqui, nós, todos e todas, muito particularmente vossas excelências, vão dormir o sono dos justos. Muito obrigado.